Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, estaremos refletindo sobre mais alguns aspectos da pós-modernidade no século XXI e suas implicações para a humanidade em termos espirituais e também para a igreja cristã, para a família, para o casamento. Contamos com suas orações e valorização desse abençoado programa. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, my, discover what's deep inside. Oh my, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos, no Fonte de Vida anterior, mostramos alguns dos ataques ao casamento desde o Éden, quando o adversário atingiu o primeiro casal com o pecado, trazendo toda a sorte de transtornos e distúrbios para a família e para a humanidade. Hoje veremos os ataques terríveis contra a família como instituição criada por Deus. O primeiro ataque a essa instituição familiar, nós vemos que a família como instituição divina também sofreu as consequências da queda. O adversário não atacou só o casal, ele visou destruir a família. Sem dúvida alguma, após a desobediência, o relacionamento do primeiro casal não foi mais o mesmo. Foi prejudicado pelo pecado. O casal foi expulso do jardim do Éden. Gênesis 3, 23 e 24. Deve ter havido um choque emocional muito forte. Deixar para trás um ambiente paradisíaco, em que nada faltava para o bem-estar, não é? Em todos os sentidos. Certamente foi uma experiência traumática. Quando os primeiros pais tiveram filhos, puderam ver como terrível foi a sua escolha, ouvindo a voz do maligno em lugar de obedecer à voz de Deus. Os dois primeiros filhos, Caim e Abel, ao que tudo indica, não tiveram uma convivência amigável, como acontece hoje com muitos irmãos carnais. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Naquele tempo já deveriam ter quase 300 anos cada um. De certa forma, foram orientados a servir a Deus por seus pais. Caim ofereceu a Deus o fruto da terra e Abel ofertou um cordeiro em sacrifício ao Senhor. Deus aceitou a oferta de Abel, mas não recebeu a oferta de Caim. A ação do maligno não tardou. Se o orgulho foi o primeiro pecado cometido nas regiões celestiais por Lúcifer e seus seguidores, a desobediência foi a segunda transgressão. E a terceira, a inveja. O pecado que levou o irmão a levantar-se contra o outro. E a consequência foi o primeiro homicídio. Caim matou Abel. Um irmão matou seu irmão. Era o plano do diabo em ação, de modo trágico e de consequências terríveis para a raça humana. E de modo particular para a família. Foi o começo de uma longa história que ainda prossegue na onda de violência e morte que aflige a todos os homens ao longo dos séculos. A família sofreu, sofre e ainda sofrerá nesses tempos pós-modernos as consequências do primeiro ataque do maligno. Alguns ataques tradicionais nos tempos que conhecemos, tradicionais ataques à família. Primeiro, a infidelidade conjugal. Os cônjuges cristãos
devem esforçar-se para ser fiéis entre si, entre seus filhos. João diz: amado, procede fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. 3 João 5. A infidelidade conjugal é instrumento do diabo para a destruição de casamentos, do lar e da família. A infidelidade não é um mal moderno, vem de longe, desde que existe casamento e família. A Bíblia manda que o marido ame sua esposa, como Cristo ama a sua igreja, Efésios 5, 25. A mulher cristã deve amar o seu marido, Tito 2 e 4. Quem ama não trai, não é infiel. É preciso fugir da tentação da infidelidade. Ela começa com um olhar, com uma conversa, e evolui para a comunicação por telefone, por e-mails, na internet, e acaba em encontros pessoais, em motéis ou lugares de prostituição. As consequências são observadas há muito tempo. Para evitar a infidelidade conjugal, os cônjuges cristãos podem adotar medidas que são simples, mas eficazes, com a graça de Deus. Vejamos que medidas são essas. Primeiro, buscar juntos a Deus em oração. É prática extraordinária. Através da oração diária e constante, o casal fortalece os laços espirituais. O culto doméstico ajuda nessa parte. A desculpa do diabo, aceita por muitos cristãos, é de que não há tempo para orar juntos, não há tempo para o culto doméstico. E com isso os sentimentos vão sendo minados pelo maligno. Sem oração, não há poder. Com oração, o crente fica forte contra as astutas ciladas do diabo. Em segundo lugar, ler a Bíblia diariamente. É indispensável o casal ler a Bíblia todos os dias. Mais uma vez o adversário vai dizer que não há tempo, ele é mentiroso. Há tempo para todo propósito debaixo do sol, diz a Bíblia, Eclesiastes 3 e 1. Essa desculpa não vale. O corre-corre da vida é inimigo do casamento. O casal precisa esforçar-se para ter o tempo de ler a palavra de Deus em casa. É preciso esforço para ter uma vida de comunhão com Deus. Não se vence sem luta. Uma terceira medida: o esposo deve dar prioridade à sua esposa. Procurar manter o carinho, o afeto e a prática do amor conjugal, incluindo as relações sexuais normais. Não deixar que o relacionamento com outras mulheres se torne mais significativo que o relacionamento com a esposa. Às vezes, simples conversas, olhares, contato no trabalho ou mesmo na igreja podem roubar as emoções e os sentimentos que deveriam ser canalizados para o amor com a esposa ou com o esposo. Tudo pode ocorrer de modo sutil. O tempo da igreja não deve prejudicar o tempo para a esposa. Abraços, beijos, toques, palavras boas, elogios, carinho e ternura devem marcar o relacionamento entre os cônjuges cristãos. Sem isso, o diabo encontra brechas e destrói paulatinamente a relação conjugal. João orienta para que não amemos só de palavras, mas com gestos e atitudes. 1 João 3,18. A santidade que dispensa o amor e a ternura não é de Deus, é do diabo. Os cônjuges devem cultivar o hábito de expressar amor com palavras simples, tais como eu te amo, eu te quero bem, sou grato a Deus por você, você é a melhor esposa do mundo, ou o melhor esposo do mundo. E também cultivar o gesto de amor com abraços e carícias que só fazem bem ao casal. Em quarto lugar, a esposa deve dar prioridade ao seu esposo. Diz a Bíblia, toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as mãos. Provérbios 14, 1. A mulher cristã, com sabedoria e amor, pode muito fazer para evitar infidelidade, com oração, jejum, no lado espiritual e com carinho, amor sincero, ternura e gestos carinhosos. Ela muito pode preencher as necessidades emocionais e afetivas do seu casamento ao lado do seu esposo, cuidando da parte emocional e também da parte física, da parte sexual, com sabedoria na direção de Deus. Ela pode tapar as possíveis brechas para a infidelidade. É importante dar prioridade ao esposo. A igreja e outras atividades devem ficar em segundo plano. Primeiro cuida da casa e do marido, depois cuida das outras atividades. Eu indago, você dá prioridade a Deus no seu lar? Você, esposo, dá prioridade à sua esposa?
E você, esposa, dá prioridade ao seu marido? Deixem Deus dirigir o seu lar. E tudo será bem ordenado para a felicidade da família. Fique conosco. Até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz milagres. Jesus caminhava em meio à multidão, estava ali à beira do caminho. Então a mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, como ela sofria, gastou tudo que tinha com a medicina, mas soube que naquele dia passaria o todo-poderoso homem de Nazaré. Então usou sua fé, tocou nas vestes de Jesus e o milagre aconteceu. O que a medicina já desenganou, tocou nas vestes de Jesus e o milagre aconteceu. Entrou com os discípulos lá em Naim, se deparou com o funeral e uma mulher que ali havia enterrado o seu marido e agora o seu filho. Meu Deus, no cemitério a cova pronta já estava e os coveiros prontos para o enterro ali fazer. Não sabiam que o enterro naquele dia não iria acontecer. Jesus o funeral então mandou parar, tocou esquife, o morto mandou levantar. O jovem ali Jesus ressuscitou e a multidão vendo aquilo começou a glorificar. Milagres,
Seja adorado, Senhor, pelos teus milagres. Seja exaltado aqui neste lugar. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, discover what's deep inside. Oh my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. Visão panorâmica, o seu jornal. A paz do Senhor, está começando mais um Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. A Assembleia de Deus em Parnamirim comemora 81 anos proclamando Jesus. Uma ADEPAR realiza 43º Congresso da Juventude da ADEPAR. É já em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. A Assembleia de Deus em Parnamirim comemora 81 anos proclamando Jesus. Na última semana, nos dias 22 a 24 de outubro, a Assembleia de Deus em Parnamirim, ADEPAR, comemorou seus 81 anos de atividades proclamando o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na primeira noite dos cultos de ações de graças, no dia 22, o templo sede não comportou a frequência dos irmãos, pois houve chuva, o que não permitiu as pessoas ficarem na área do pátio, diante de um telão para os que não puderam ficar na nave da igreja. Com a direção inicial do presbítero Renielton Fernandes, diretor do Departamento de Evangelização e Missões, o culto foi aberto com oração inicial pelo pastor Robson Viana, da Assembleia de Deus em Laranjeira do Abdias. Em seguida, houve louvor congregacional sob direção do presbítero Guilherme, secretário da igreja, seguido de solenidade de abertura das comemorações com narração do diácono Eliseu Varela. Ao som de hino pela banda Raio de Luz, adentraram ao templo o pastor Elinaldo Renovato de Lima, ao lado do pastor Otávio Gomes de Castro Júnior, vice-presidente da ADEPAR, seguido de entrada dos 15 coordenadores de setores, seguido de entrada de líderes dos departamentos globais da igreja. Logo após, houve a tradicional entrada de bandeiras, iniciando com a bandeira da ADEPAR, seguida das bandeiras das missões, do município, do estado e, por último, a bandeira nacional. Em seguida, a direção do trabalho foi passada para o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente da ADEPAR, que fez a abertura oficial dos eventos, ressaltando que a ADEPAR é filiada à IEADERN. O pastor Otávio de Castro Júnior, filho do fundador da igreja, fez oração de gratidão pelos 81 anos da ADEPAR. Em seguida, o jovem Igor louvou a Deus, seguido da cantora Gil Oliveira, cantor Marcos Câmara, do grande conjunto Novo Viver, formado por novos convertidos. Logo após, louvou a Deus a banda Raio de Luz, dirigida pelo irmão Fábio. Na sequência, leu a palavra de Deus o pastor Williams, coordenador do setor 4 da ADEPAR, e foi feita a oração pelo pastor Gaudêncio, coordenador do setor 11, seguido de ofertório com a banda Raios de Luz, adorando a Deus. Em seguida, o conjunto Novo Viver louvou a Deus com mais um hino de seu repertório. Logo depois, teve oportunidade o pastor Genival Bento, que ministrou a palavra de Deus com muita graça e unção da parte de Deus. Uma pessoa foi à frente, retornando para a igreja. O pastor Elinaldo Renovato deu oportunidade ao pastor Fábio, da igreja em Cobé e Arenã, que fez a oração de encerramento. A seguir, o pastor Elinaldo ministrou a bênção apostólica.
Na segunda noite das comemorações dos 81 anos da ADEPAR, após oração inicial e hinos congregacionais, louvaram a Deus a cantora Iris Vasconcelos, o grande conjunto da União de Mocidade da Assembleia de Deus em Parnamirim, seguido de hino pelo cantor Marcelo Santos, do Rio de Janeiro, convidado para o evento. Seguido pelo grupo Geração Avivada, logo após foi feita a leitura da Palavra de Deus pelo pastor José Francisco, da Assembleia de Deus em Mandu, com oração feita pelo pastor Altair, da Igreja de Japecanga. E eu converso agora com o presidente da UMADEP, União de Mocidade das Assembleias de Deus de Parnamirim, Alisson Duarte. E ele vai falar sobre a alegria, o sentimento de poder conduzir a mocidade nesse momento histórico da nossa igreja. Verdade, a paz do Senhor para todos, muita alegria nesses 81 anos da nossa igreja, é um grande retorno das atividades da nossa igreja nesse momento tão especial, comemorando os 81 anos, e aprove a Deus, tivemos muitos jovens felizes, alegres, porque estão retornando para a casa do Senhor. Então realmente é um marco, é uma semana realmente abençoada que Deus tem nos proporcionado e que assim queremos que o próximo final de semana vai ser o nosso congresso da UMADEP. 43º Congresso da UMADEP, já convida a todos para estar aqui adorando ao Senhor com o nosso pastor-presidente e todos os líderes e coordenadores da nossa UMADEP. Qual a mensagem que você dá nesse momento para a nossa mocidade aqui do campo de Parnamirim? O momento agora é exatamente de um resgate, A gente perdemos alguns jovens e fizemos uma reunião com todos os líderes, coordenadores. Esse momento, esse congresso vai ser um congresso do retorno desses jovens realmente para a casa do Senhor. E eu espero que todos vocês, jovens, permaneçam firmes, constantes nesta obra, porque Deus, com certeza, tem um galardão preparado para cada um de nós. Na sequência, a cantora Raquel Castro louvou a Deus durante o ofertório. Depois, o cantor Marcelo Santos louvou a Deus com mais um hino, seguido pelo grupo Geração Avivada, que entoou mais um hino de gratidão ao Senhor. Na sequência, o pastor Genival Bento pregou a palavra de Deus debaixo da graça e unção do Espírito Santo, levando a igreja a glorificar a Deus intensamente, com um clima espiritual cheio da presença de Deus. No final, o pastor Elinaldo Renovato agradeceu a todos e foi feito o encerramento com oração final e bênção apostólica. Eu converso agora com o nosso preletor Genival Bento, que nos trouxe palavras, mensagens abençoadas de Deus. O nosso campo foi grandemente abençoado por essas mensagens que o Senhor tem trazido a nós por meio do servo do Senhor. Genival Bento, traz para nós uma síntese daquilo que Deus colocou no teu coração por esses dias para esta igreja, para este povo e para este tempo. A paz do Senhor, Suzana, a todos os irmãos que estão nos assistindo. A síntese que eu digo, Suzana, é alegria. Desde o momento que o presbítero Renielton me ligou e falar de Parnamirim e, sobretudo, a igreja, cria-se uma ansiedade e um desejo, tendo em vista o grande homem de Deus que vocês têm aqui como pastor, conhecido no mundo, no nosso Brasil. Então isso nos motiva a ler, a orar, a pesquisar, e além da gratidão a Deus pelo um privilégio. E já sabendo como essa igreja é tão bem ensinada, tão espiritual, nesta síntese eu parabenizo por esta igreja e agradeço a Deus, ao pastor Elinaldo, pela essa oportunidade. Então, quero agradecer a vocês e parabenizá-los pelos 81 anos firmes na presença de Deus. O Senhor falou hoje sobre remanescente, um povo remanescente em tempos de crise, pessoas que conseguem se sobressaírem diante das crises vitoriosas em Deus. Então, traz para a gente um resumo do que Deus ele tem colocado no teu coração para nós neste dia de hoje. É que nós estamos vivendo dias, é bom enviamento que eu peguei assuntos do passado como exemplo, que a Bíblia diz que tudo o que aconteceu lá é um exemplo para nós hoje. Pois nós estamos vivendo em um período de nossa geração desistir muito fácil. Nós nos corrompemos muito fácil. Então, esta palavra, Deus, desde o primeiro dia que Deus colocou no meu coração, é para estimular as pessoas, não amedrontar e não desestimulá-las, mas estimular que o silêncio, o tempo faz parte do progresso, do processo de Deus. Até porque Deus tem projetos maiores. O que eu preguei é que para que aquela bênção de Zacarias acontecesse, ele teve que esperar Maria nascer, Maria crescer, desenvolver o útero,
para poder Deus responder uma oração que ele fez desde muitos anos atrás. Ou seja, eu quis dizer nessa síntese que nunca desista por conta das consequências do silêncio de Deus, porque muitas vezes tem outras coisas maiores agregadas e é por isso que Deus não deu a resposta ainda. Então, isso que era a síntese da mensagem. Glória a Deus, pastor Genival Bento, louvamos a Deus pela sua vida, obrigada por tudo. Na terceira noite, no dia 24 de outubro, no sábado, houve culto de encerramento das festividades dos 81 anos da ADEPAR. O culto teve início com oração pelo pastor Sodré, coordenador do setor 1 de congregações, seguido de hinos congregacionais por todos os presentes. Em seguida, louvaram a Deus o cantor Erivan do Templo Sede e o grande conjunto de senhoras da ADEPAR entoou um hino de adoração ao Senhor. Na sequência, o cantor Marcelo Santos louvou a Deus com um hino, seguido da cantora Cíntia com a banda Cadmiel, que entoou o belo hino de seu repertório. Depois foi feita a leitura da palavra de Deus pelo pastor Williams, coordenador do setor 4 de congregações, e oração pelo pastor James, coordenador do setor 2. Logo após, com o acompanhamento da orquestra Louvores de Sião, foi recolhido o ofertório para a obra do Senhor. Eu converso agora com o pastor Marcelo Santos, que é cantor, vindo do Rio de Janeiro e veio nos abençoar com as suas canções aqui neste abençoado evento. É aniversário de 81 anos da nossa igreja aqui em Parnamirim, a ADEPAR, Assembleia de Deus em Parnamirim. Pastor Marcelo, é uma alegria tê-lo conosco, a paz do Senhor Jesus. E fala um pouco do que é fazer parte dessa história, porque o Senhor já tem vindo aqui algumas vezes, já faz parte de nós. Então, qual a palavra que o Senhor lança a esta igreja neste campo? Primeiro, agradecer. Você fez, acho que a melhor pergunta que eu poderia receber, né, quando você fez menção à minha participação agora, em vista de outras. Então, quer dizer, a lembrança do Marcelo, acho que o Marcelo se sinta em casa. E eu vim para esse evento dessa vez me sentindo em casa, me sentindo em família. A gente fala 81 anos, né, onde você dá uma parada e dá uma refletida. Aí o tempo está passando. Mas eu estou muito contente de ter sido lembrado. Se tu olhar, não há outros adoradores aqui, um tempo pandêmico, um tempo que muita gente está sem agenda em casa, mas aprove a Deus que o Espírito Santo falasse ao pastor Linaldo que o cantor era eu. Então eu vim adorar o Senhor. Estou aqui com muito prazer, me sinto em casa, me sinto em família. Esse é o sentimento, acho que é o melhor, né? Glória a Deus, louvamos ao Senhor pela tua vida e esperamos outras vezes aqui, pastor Marcelo Santos, que Deus continue abençoando a sua vida. Muito obrigado, querido. Em seguida, mais uma vez, o grande conjunto de senhoras integrado por representantes do Templo Sede e de todos os setores louvou a Deus com muita graça, levando a igreja a glorificar ao Senhor. Logo após, foi dada a oportunidade à preletora irmã Ítala Graciela, que ministrou a palavra de Deus com grande unção da parte do Senhor. E toda a igreja participou desse momento da pregação, louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Queridos, eu converso agora com a nossa amada preletora desta noite, Ítala Graciela, ela que veio da Bahia trazer uma mensagem de Deus para o nosso coração, onde estamos comemorando 81 anos da nossa ADEPAR, Assembleia de Deus aqui em Parnamirim. A paz do Senhor, querida. Querida Ítala, fala para a gente, resume um pouco o teor da mensagem que Deus ele trouxe para nós na noite deste dia. Amém, amém. Pai do Senhor, minha irmã e a todos os irmãos da TV ADEPAR, quero falar da minha satisfação e honra de participar desse momento onde a igreja está celebrando 81 anos de crescimento, de evangelho, e a mensagem que o Senhor colocou ao nosso coração, baseado na carta aos Filipenses, capítulo 3, é o conselho do apóstolo Paulo. Nós não conquistamos tudo, mas uma coisa nós temos que fazer: esquecer do que para trás fica e avançar para o nosso alvo. Porque o alvo da igreja é o céu e ele está bem perto. Assim nós cremos em nome de Jesus. Glória a Deus, louvamos ao Senhor pela tua vida, querida. Amém. E fomos grandemente abençoados por essa palavra de Deus através da tua vida. Que Deus continue abençoando o seu ministério e esperamos outras vezes aqui. Amém. Depois da mensagem, o cantor Marcelo Santos louvou a Deus e uma pessoa foi à frente, aceitando a Cristo como Salvador.
A seguir, o pastor Elinaldo Renovato concedeu a oportunidade ao pastor Joaci Varela, representante do pastor Martim Alves da Silva, presidente da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, para dar uma saudação. Pastor Joaci Varela também faz parte da família Castro, descendente do pastor Otávio de Castro, que foi usado por Deus para dar início à Assembleia de Deus em Parnamirim. Nós vamos conversar agora com o pastor Joaci Varela, ele que é integrante da diretoria da Assembleia de Deus e é ADERN aqui no Rio Grande do Norte, representa hoje, nos nossos 81 anos de aniversário aqui da Assembleia de Deus em Parnamirim, o nosso querido pastor, presidente, pastor Martim Alves. Pastor, qual a mensagem para esta igreja neste dia tão especial? Primeiro eu quero saudar a todos os amados irmãos com a paz do Senhor e quero deixar em nome da diretoria da nossa igreja ADERN, de todo o Rio Grande do Norte, do pastor Martim Alves da Silva, uma mensagem que está na palavra de Deus e nos diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque este trabalho tem uma recompensa e esta recompensa vem de Deus. Então, eu parabenizo o pastor Elinaldo, parabenizo toda a diretoria daqui em Parnamirim, enfim, toda a igreja, que vocês continuem firmes, constantes, porque um dia nós estaremos lá, indo para o céu e estaremos recebendo a coroa de justiça das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe, parabéns nesses 81 anos, eu que também sou neto do fundador deste trabalho, meu avô Otávio Gomes de Castro, foi o que iniciou, foi aquele que deu o pontapé inicial para esta obra hoje estar de pé, debaixo da potente mão de Deus, sob a orientação do Espírito de Deus, tendo Jesus como nosso pastor. Glória a Deus, nós temos também, nós temos aqui um testemunho vivo, um fruto desta obra que Deus tem alargado as tendas aqui na cidade de Parnamirim. E também o senhor é genro do nosso querido pastor Santana, que por 3 décadas presidiu aqui a nossa igreja no nosso campo. Então, qual o sentimento nesse momento? Um sentimento é um sentimento maravilhoso. Eu, enquanto estava ali sentado participando do culto, estava passando um filme, né? É como que passando um filme, me lembrando do pastor Raimundo, me lembrando dos pastores antigos que eu vivenciei. Por exemplo, o último pastor foi o pastor Taveira, depois o pastor Raimundo Santana, em 71. Quando o pastor Raimundo chegou aqui, eu tinha 11 anos de idade. Então estive todo esse tempo aqui com o pastor Raimundo, depois fui para Natal, quando ele assumiu a igreja do Rio Grande do Norte como presidente. Então, para mim é uma alegria rever os irmãos, rever aqueles irmãos que estiveram lutando pela obra de Deus. Eu também sou músico, toquei muito aqui, teclado, baixo, guitarra. Então, a igreja de Parnamirim está no meu coração, ela faz parte do meu ministério. Glória a Deus, obrigada, pastor Joaci Varela, que Deus continue abençoando esta obra e também a sua vida e ministério. No final do culto, o pastor Otávio Gomes de Castro Júnior fez oração de encerramento orando pelo Brasil e pelas famílias. A seguir, o pastor Elinaldo Renovato fez considerações finais e agradeceu a todos os que se fizeram presentes aos cultos de ações de graça pelos 81 anos da ADEPAR e a todos que cooperaram para o êxito das comemorações festivas. O pastor Elinaldo Renovato fez oração final e ministrou a bênção apostólica. Eu converso agora com o nosso querido pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente da ADEPAR, Assembleia de Deus aqui em Parnamirim há mais de 2 décadas. Louvamos a Deus pela sua vida e a paz do Senhor. Pastor, qual o sentimento nesse momento de 81 anos e o Senhor está aqui à frente, sendo o nosso pastor presidente? Qual o sentimento nesse momento que enche o coração? Sim, graças a Deus, o sentimento que me enche o coração, acima de tudo, é de gratidão a Deus, não é? Porque há quase 22 anos estou aqui, o Senhor me trouxe para cá e Deus tem abençoado de maneira extraordinária, além das nossas
expectativas, não é? Ao longo desses 22 anos, a igreja tem crescido em número de membros, de congregações, de decisões de pessoas para Cristo. Grandes coisas, posso dizer, como diz a Bíblia, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Glória a Deus, temos acompanhado o crescimento da nossa igreja, bendito seja o nome do Senhor. E qual a mensagem que o Senhor traz, lança para os nossos membros e congregados que fazem parte aqui do nosso campo? Qual a mensagem nesse momento que o Senhor tem para eles? Eu posso dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, mas devemos continuar servindo ao Senhor com alegria, nos esforçando para ver o reino de Deus crescer nessa terra antes da vinda do Senhor. O MADEP realiza o 40º Congresso da Juventude da ADEPAR. Desde ontem, a União de Mocidade da Assembleia de Deus em Parnamirim, o MADEP, liderada pelo diácono Alisson Duarte, realiza o seu 43º Congresso, que reúne centenas de jovens de Parnamirim e de igrejas do interior para adorar a Deus nos 81 anos da Assembleia de Deus em Parnamirim. O evento tem o tema Somos Filhos do Pai, exaltando a filiação divina de todos os que aceitam a Cristo como Salvador. O pregador da abertura do Congresso foi o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Hoje, segunda noite do evento, haverá culto no Templo Sede. O pregador será o pastor Alixson de Natal. No louvor, grande conjunto da UMADEP e cantores locais. O congresso vai até amanhã, com trabalhos na parte da manhã e à noite, no culto de encerramento com o pastor Eliabe César de Natal. O diácono Alisson Duarte e o pastor Elinaldo Renovato convidam a todos para se fazerem presentes a esse grande evento da juventude da ADEPAR. Este foi, portanto, mais um Visão Panorâmica. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Amados irmãos e amigos do Fonte de Vida, louvo a Deus pela vida de vocês, por estarem sempre conosco neste programa. Eu quero orar por vocês e por suas famílias. Querido Deus, nosso Pai, louvo a Ti, Senhor, por tantos irmãos e amigos, evangélicos ou não, que nos prestigiam há tanto tempo, meu Deus, no Fonte de Vida. Abençoa a todos e a cada um, seu lar, seu casamento, sua família, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Seja curado, seja renovado, todo